E se a adoração a Yahvé não começou com Israel? E se ela fosse muito mais antiga, quase esquecida? Durante séculos, a história que ouvimos associa a adoração a Yahvé exclusivamente ao povo de Israel, como se antes não houvesse nada. Como se o nome, a aliança e a própria divindade tivessem surgido do nada com Abraão. Essa narrativa, tão familiar, tão arraigada, pode ter nos cegado para um passado muito mais vasto e surpreendente. Algo foi silenciado. Uma linhagem de adoradores, talvez até uma linhagem de sacerdotes, foi apagada dos registros oficiais. O que era para ser a história completa, foi convenientemente editado para começar em um ponto específico, ignorando as raízes profundas que se estendiam muito além das areias do deserto. Talvez você nunca tenha questionado essa premissa. Afinal, foi assim que você aprendeu. Desde os primeiros ensinamentos, a conexão entre Yahvé e Israel foi apresentada como um fato consumado, uma verdade inquestionável. Mas e se essa verdade fosse apenas uma parte de um quadro muito maior? E se existissem outros povos, outras culturas, outros indivíduos que já conheciam e reverenciavam esse nome sagrado muito antes do Êxodo? Imagine um mundo onde a adoração a Yahvé não era exclusividade de um povo, mas uma chama acesa em diferentes corações ao redor do mundo. Um mundo onde a conexão com o divino não era restrita a uma linhagem sanguínea, mas aberta a todos que buscassem a verdade. O que estamos prestes a desenterrar não é uma heresia. Não é uma tentativa de diminuir a importância de Israel. É um resgate. Um resgate de uma história esquecida, de uma adoração ancestral que ecoava em templos e altares muito antes da construção do primeiro templo em Jerusalém. Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava saber sobre a origem da fé. Por que essa jornada não começa com Moisés no Monte Sinai? Ela começa nas sombras do tempo, em um mundo onde Yahvé era conhecido e adorado, antes mesmo de Israel existir. E antes de seguirmos adiante, escreva nos comentários de qual lugar do mundo você está assistindo. Talvez seu ponto no mapa carregue ecos desse silêncio antigo, e o próximo passo pode revelar o quanto isso é mais próximo de você do que imagina. Por que essa história permanece nas sombras? Por que a narrativa dominante da fé abraâmica começa com Abraão e a aliança com Israel, como se o divino estivesse inativo até então? A resposta reside em séculos de tradição moldada por forças poderosas, que priorizaram a coesão doutrinária e a consolidação do poder sobre a busca por uma verdade histórica mais ampla e potencialmente desafiadora. Concílios ecumênicos, como os de Nicéia e Constantinopla, desempenharam um papel crucial na definição do cânone bíblico, decidindo quais textos seriam incluídos e quais seriam relegados à obscuridade. Teólogos influentes, como Agostinho e Jerônimo, moldaram a interpretação das Escrituras, muitas vezes influenciados por suas próprias filosofias e contextos sociopolíticos. A Vulgata Latina, por exemplo, embora fundamental para disseminar a Bíblia, também introduziu nuances e interpretações que se afastaram dos textos originais hebraicos e aramaicos. O patriarcado, enraizado em muitas culturas antigas, também contribuiu para o silenciamento de certas perspectivas, especialmente aquelas que desafiavam a autoridade masculina ou questionavam a estrutura familiar tradicional. A exclusão de figuras femininas importantes e a supressão de narrativas que destacavam seu papel na história da fé são exemplos claros dessa dinâmica. A falta de acesso aos textos originais, especialmente para aqueles que não dominavam o hebraico, o aramaico e o grego, também limitou a capacidade de muitos de questionar a interpretação oficial das Escrituras. A dependência de traduções e interpretações pré-existentes perpetuou a visão dominante, tornando difícil para os indivíduos acessarem uma compreensão mais profunda e independente da história da fé. Mas nem tudo foi perdido. Manuscritos apócrifos, tradições rabínicas e textos orientais preservaram fragmentos de uma história mais antiga, uma história que desafia a narrativa convencional e sugere que a adoração a Yahvé existia muito antes da formação da nação de Israel. Esses textos, muitas vezes marginalizados ou ignorados, oferecem vislumbres de um passado rico e complexo, um passado que questiona a própria base da nossa compreensão da fé abraâmica. Se esse detalhe foi escondido, se essa história foi silenciada, o que mais foi omitido? E se os registros que restaram, os textos banidos e as tradições esquecidas falarem mais do que a tradição ousou repetir? O próximo passo não é fácil. Mas ele está registrado, basta ter coragem para ver.
Em meio ao turbilhão de narrativas que compõem a tapeçaria da fé abraâmica, um fio tênue, quase imperceptível, emerge das brumas do tempo, a memória de uma adoração a Yahvé anterior à própria formação de Israel como nação. Essa memória não reside em proclamações grandiosas ou dogmas estabelecidos, mas em sussurros preservados em cantos obscuros das Escrituras e em ecos reverberados em tradições antigas. O livro de Gênesis, em seu capítulo 4, versículo 26, oferece uma pista crucial, frequentemente negligenciada em sua profundidade. A Sete também nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor Yahvé. Este versículo, aparentemente simples, carrega um peso imenso. Ele situa o início da invocação do nome de Yahvé, e, por extensão, a adoração consciente a ele, não com Abraão, o patriarca fundador de Israel, mas com Enos, um descendente de Adão, muito antes da promessa da terra e da aliança com um povo escolhido. Este pequeno fragmento de história, incrustado nas páginas do Gênesis, foi frequentemente minimizado, interpretado como uma referência genérica à religiosidade humana em seus primórdios. No entanto, uma leitura mais atenta revela algo surpreendente: a distinção entre uma religiosidade difusa e o ato específico de invocar o nome de Yahvé. Este nome, carregado de significado e poder, não era apenas um rótulo, mas um portal para uma conexão direta com o divino. A implicação é clara: existia, antes de Israel, uma linhagem de adoradores de Yahvé. Uma linhagem que transmitiu o conhecimento do nome e a prática da invocação, preservando a chama da fé em meio a um mundo que se distanciava cada vez mais do Criador. Essa linhagem, obscurecida pela narrativa subsequente da aliança com Israel, permanece como um testemunho silencioso de uma adoração primordial, um elo perdido que conecta a humanidade a Yahvé muito antes das leis e dos rituais mosaicos. Se este único versículo, tão breve e aparentemente inofensivo, consegue lançar dúvidas sobre a exclusividade da adoração a Yahvé por parte de Israel, imagine o que mais pode ser descoberto ao desenterrarmos as camadas mais profundas da história religiosa da humanidade. No próximo passo, investigaremos as razões por trás do apagamento dessa adoração primordial e como a narrativa dominante se esforçou para centralizar Israel como o único canal legítimo para a conexão com Yahvé. A transição do culto original a Yahvé para o monoteísmo estrito associado a Israel não foi um processo linear e sem resistência. As tradições eclesiásticas, particularmente a partir do período do Segundo Templo e da ascensão do rabinismo, focaram-se na lei mosaica e na identidade nacional judaica, marginalizando ou reinterpretando as práticas mais antigas e universais. O Concílio de Jamnia, por exemplo, contribuiu para a canonização de certos textos e a exclusão de outros que poderiam preservar traços dessa adoração pré-israelita. A motivação por trás dessa mudança pode ser vista como uma necessidade de consolidar a identidade nacional e religiosa de Israel após o exílio babilônico, diferenciando-os de outras culturas e religiões da região. O foco na lei e no Templo de Jerusalém como centros exclusivos da adoração a Yahvé ajudou a unificar o povo e a prevenir a sincretização com divindades estrangeiras. Quem ganhou com isso? A elite sacerdotal e os líderes religiosos que detinham o poder e autoridade para interpretar a lei e conduzir os rituais. O culto a Yahvé, que antes podia ser expresso em diversas formas e contextos, foi gradualmente padronizado e institucionalizado, com ênfase na obediência à lei e na participação nos rituais do templo. A adoração pessoal e espontânea, que possivelmente caracterizava as práticas mais antigas, foi substituída por uma liturgia formal e controlada. Hoje, a imagem dominante da adoração a Yahvé é quase exclusivamente associada à tradição judaico-cristã, com pouca ou nenhuma menção às possíveis formas de devoção que existiam antes da formação de Israel. Essa lacuna histórica, intencional ou não, obscurece a compreensão da verdadeira natureza de Yahvé e da universalidade do seu chamado à adoração. A questão que permanece é: o que mais foi perdido e o que isso significa para nossa compreensão espiritual hoje? O silêncio gritava. Um nome ausente na lista dos herdeiros. Uma linhagem desviada, um rio que some sob a areia. Yahvé era adorado antes. O cântico ecoava em vales esquecidos, antes da tenda, antes da arca. Um altar de pedras brutas, erguido por mãos que a história apagou. A fumaça da oferta subia, carregando promessas sussurradas, pactos selados com o orvalho da manhã. E então, o véu caiu.
O nome se perdeu. A adoração se transformou em murmúrio distante, em eco de um tempo primordial. Quem herdou o altar profanado? Quem recebeu o fardo do silêncio? Não procure nos reis, nos sacerdotes, nos profetas. Olhe para o lado. Observe a sombra que se alonga, a cicatriz que a história escondeu. Uma cidade. Um nome repetido, como um lamento ancestral. Uma linhagem tortuosa, marcada pela inversão, pela troca de bênçãos. O primogênito perdeu o direito. O menor carregou o peso. A terra geme. A semente amaldiçoada brota em meio aos espinhos. A adoração esquecida clama por justiça. O nome oculto anseia por redenção. Ele está lá. Sempre esteve. No silêncio entre as palavras, na lacuna entre as gerações. Prepare-se. O véu está prestes a ser rasgado. A verdade emerge das sombras. O nome será revelado. As areias do tempo cobriram altares, e o vento sussurrou orações que ninguém mais entendia. Antes que Abraão erguesse sua tenda em Canaã, antes que o sangue de Abel clamasse da terra, havia vozes. Vozes que pronunciavam um nome perdido nas eras, ofuscado pelo clangor das espadas e o tilintar dos ídolos. Não nas pirâmides erguidas em desafio aos céus, nem nos zigurates manchados de sangue, mas em vales silenciosos e picos solitários, a essência de Yahvé era conhecida. Não através de mandamentos gravados em pedra, mas através de um pacto sussurrado no coração dos homens. Havia Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que oferecia pão e vinho a Abraão, um ritual ecoando um tempo em que a adoração não era sobre sacrifícios, mas sobre reconhecimento. Um reconhecimento daquele que era antes de ser nomeado, daquele que era a própria fonte da existência. Havia os enoquianos, aqueles que caminhavam com Deus, cujos nomes foram apagados dos registros, mas cuja fé floresceu em segredo. Eles viam as estrelas como letras de um alfabeto divino, cada constelação um verso de uma canção esquecida. E havia os pastores, os nômades, os andarilhos sem terra, que seguiam a luz de uma estrela no deserto, guiados por uma promessa que ainda não havia sido escrita. Eles conheciam o som do vento como a voz de Yahvé, e as dunas de areia como os contornos da sua mão. Eles não tinham templos, nem sacerdotes, nem escrituras. Apenas a certeza silenciosa de que algo maior os observava, um poder que transcendia os ídolos de madeira e os deuses de pedra. Um nome ecoava em seus corações, um nome que era a própria essência da criação. Um nome que Israel ainda não havia ouvido. No silêncio do deserto, no coração dos pastores, no pão e vinho de Melquisedeque, estava a sombra de Yahvé, antes de ser Yahvé. Estava escrito nas estrelas, mas ninguém as lia. Antes da lei gravada em pedra, antes da arca dourada e dos sacrifícios ordenados, o coração humano conhecia Yahvé numa linguagem sussurrada pelo vento, gravada nas estrelas. Uma dança cósmica de reverência, um cântico silencioso que ecoava nos vales, uma conexão pura e sem intermediários. Mas essa adoração ancestral foi obscurecida, como um sol eclipsado por uma sombra. Essa sombra, a crença distorcida de que Yahvé pertencia a uma nação específica, criou um véu de separação. A intimidade foi substituída pela obediência, a espontaneidade pelo ritual. O coração, antes um altar vivo, tornou-se um templo de pedra, frio e distante. Essa perda ressoa em nós hoje como uma orfandade espiritual. Buscamos incessantemente um lar que já possuímos, uma conexão que já era nossa por direito de nascimento. Acreditamos que o divino é algo a ser alcançado, conquistado, merecido, quando, na verdade, ele sempre esteve dentro de nós, esperando ser reconhecido. Carregamos em nossos ossos a memória ancestral dessa adoração esquecida. Uma saudade inexplicável que nos impulsiona a buscar respostas em livros sagrados e dogmas religiosos, quando a chave para a verdade reside na quietude do nosso próprio ser. Mas a ferida da separação ainda sangra. Acreditamos que precisamos de intermediários, de regras e de rituais para nos conectar com o divino, perpetuando a ilusão de que somos indignos, imperfeitos, separados. E, assim, a dança cósmica se torna um lamento solitário. E se soubéssemos desde o início que a adoração a Yahvé não nasceu com um povo específico, mas ecoava em corações muito antes de qualquer nação ser formada?
Imagine um mundo onde a conexão com o divino não fosse limitada por fronteiras, leis ou dogmas, mas fluísse livremente como um rio primordial, nutrindo a alma humana em sua busca original. Nesse mundo, Yahvé não seria o Deus exclusivo de um povo escolhido, mas a fonte universal da criação, reconhecida e reverenciada em miríades de formas, em cada canto da terra. A espiritualidade seria uma tapeçaria vibrante de culturas e tradições, cada uma expressando sua devoção de maneira única, unidas pela mesma reverência ao Criador. A fé não seria uma questão de obediência cega a mandamentos, mas uma jornada pessoal de descoberta e união com o divino. A intuição seria valorizada acima da doutrina, a experiência direta acima da interpretação. O coração humano, em sua pureza original, seria considerado o templo mais sagrado. A história seria reescrita. Não haveria guerras religiosas, nem perseguições em nome de Deus. A humanidade se uniria em torno da compreensão de que todos somos filhos da mesma fonte, cada um com o direito de buscar a verdade em seu próprio caminho. O medo seria substituído pela confiança. A esperança floresceria. A compreensão de que o divino está presente em cada detalhe da criação, em cada ser vivo, transformaria nossa relação com o mundo natural. A terra seria cuidada e reverenciada como um santuário sagrado, e a vida, em todas as suas formas, seria celebrada como uma manifestação da divindade. A adoração a Yahvé, antes mesmo de Israel existir, não seria uma religião, mas uma consciência. Uma consciência da unidade, da interconexão, da presença divina em tudo. Uma lembrança ancestral que ecoa em nossos corações, esperando para ser redescoberta. E se tivéssemos sabido disso desde o início? A humanidade estaria dançando em harmonia com o universo, em eterna comunhão com o Criador. O véu se levantou. Aquilo que foi silenciado, ignorado, obscurecido por séculos, agora pulsa diante de seus olhos. Você viu a possibilidade de um passado diferente, uma conexão direta e pura com a fonte, antes mesmo das divisões e interpretações. E agora? O que fará com esta lembrança resgatada? Não podemos mais nos esconder na ignorância. A melodia esquecida de Yahvé, cantada antes da alvorada de Israel, ressoa em nosso interior. Ela exige uma resposta, não um dogma. Um despertar, não uma doutrina. Revisite tudo o que você acreditava ser verdade absoluta. Questione as narrativas que foram impostas, os dogmas que aprisionaram sua alma. Permita-se sentir a vibração daquela adoração primordial, aquela conexão direta com o divino que existia antes das estruturas eclesiásticas. O silêncio foi quebrado. A verdade ressurgiu das profundezas do tempo, não por acaso, mas porque sua hora chegou. Chegou a hora de reconhecer o que foi silenciado dentro de você, aquela voz ancestral que anseia por se reconectar com a fonte. Não se trata de abandonar sua fé, mas de aprofundá-la. De desenterrar as raízes da sua espiritualidade, buscando a água pura que nutria seus ancestrais antes das contaminações. A responsabilidade agora é sua. Você viu. A verdade foi revelada. A adoração esquecida de Yahvé antes de Israel não é apenas uma curiosidade histórica, mas um chamado à reconexão, um convite à transcendência. O que você fará com este conhecimento? Como você permitirá que esta verdade transforme sua vida? O tempo da passividade acabou. A jornada da consciência começa agora. O véu se rasga, não nas pedras do templo, mas na quietude do coração. O nome, sussurrado pelas estrelas antes mesmo da criação da palavra escrita, ressoa agora, não como um eco distante, mas como a própria essência pulsante em seu interior. A adoração que se acreditava perdida, anterior a qualquer pacto ou promessa, não era um rito esquecido, mas uma semente adormecida, aguardando o solo fértil da consciência desperta. Yahvé, o nome gravado no vento, nas profundezas do oceano, no silêncio primordial da alma, nunca deixou de ser invocado. A história contada e recontada, com suas tribos e reis, ofuscou a verdade mais antiga, a conexão direta, íntima, indivisível, com a fonte da criação. A busca incessante por templos e altares, por mediadores e sacerdotes, desviou o olhar do verdadeiro santuário, o templo interior, o altar do coração. O que foi silenciado pelas eras, pelas interpretações e dogmas, agora irrompe com a força de uma torrente.
O tempo de Yahvé não se mede em calendários ou eras, mas na prontidão do espírito. Não houve esquecimento, apenas um véu de ilusão que obscureceu a visão. Agora, a luz primordial irradia novamente, revelando a verdade que sempre esteve presente, aguardando o momento de ser redescoberta. A trombeta não soa para anunciar um novo rei, mas para despertar o reino que reside em você. A herança não é um pergaminho antigo, mas a própria chama divina que queima em seu ser. O nome que se pensava perdido, Yahvé, não é apenas um nome, mas um código, uma chave, um portal para a conexão original. O que foi silenciado, agora fala em você.